Boa tarde, novamente. Agora a gente vai falar com vocês, procurar ser rápido, que nós estamos atrasados aqui no nosso cronograma, né? A respeito do pilar 4, identificação e desenvolvimento do nosso talento esportivo. Tá? Bom, com relação à importância do pilar 4, né, de maneira generalizada, partindo do pressuposto da importância de um bom treinamento a longo prazo, denominado por nós de TLP, para o desenvolvimento de um atleta de alto rendimento, que esse processo leva de 6 a 10 anos. Né? Os objetivos desse TLP seriam identificação, desenvolvimento, né? E assim como alcançar bem as carreiras esportivas desses potenciais atletas talentosos. Nesse sentido, o pilar 4 está voltado para esses aspectos, tá? Com relação à detecção, à seleção e à promoção dos talentos esportivos. Aqui, voltando um pouquinho, ele é composto então de 5 indicadores. Nós fazemos um esclarecimento dos nossos convidados, né? O que vocês chamam como fatores críticos, nós traduzimos como indicadores. Né? E vocês chamam de subfatores críticos, nós colocamos como fatores críticos, que para nós a terminologia em português é mais apropriada, tá? Em vez de nós usamos subfé. Okay? Então são 5 indicadores, um total de 22 fatores críticos. Bom, indicador 1, com relação à existência ou não de um sistema eficiente de detecção de jovens talentos, de forma que o número máximo de potenciais atletas de elite é alcançado no momento certo. Engloba 9 fatores críticos. Tá? O que nós observamos? Com relação à existência de um sistema científico relacionado com o processo de seleção de talentos, nós tivemos, né, um fator crítico para isso e cuja resposta foi não. Certo? Com relação à existência de um suporte às confederações esportivas para a identificação de talentos, no nosso inventário, então, constava de 7 fatores críticos e resposta também não para todos. Certo? Bom, aí tem alguns aspectos, mas aqui só de maneira geral, eu não vou comentar um por um, quem tiver interesse, como a gente falou, isso é público, a gente tem um relatório, quem tiver interesse, entre em contato com o nosso laboratório, que a gente encaminha o relatório escrito por vocês, o PDF, não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente não vai se estender muito porque o tempo está pouco. E assim, como nós tivemos, vocês lembrando da amostra de dirigentes, foram 10 dirigentes só que responderam, de 9 modalidades. Então assim, considerando-se, sem se considerar, tem modalidades importantes, no caso de dirigentes de atletismo, dirigentes de natação, de esportes aquáticos, né, e outras modalidades também, mas a diferenciação das modalidades foi muito grande, a gente não tem um universo que a gente possa falar, é representativo de fato. Tá? Inclusive também porque desses 10, muitas questões foram respondidas por 7, por 8, então menos 10 responderam na sua totalidade. Certo? Mas são coisas interessantes a gente observar, se vocês tiverem interesse, né? E assim, quem trabalha com a parte de gestão aqui no nível nacional, acho que são dados que vocês têm que levar em consideração. Bom, também continuando, tem outros aspectos, eu não vou me ater, mas essas informações estão no relatório se vocês tiverem interesse. Com relação ao indicador 2, né, existe um plano, então se vocês virem, em relação ao indicador 1, resposta negativa no indicador, certo? Na nossa realidade. Com relação ao indicador 2, o que seria? Existência de um planejamento nacional para as confederações desenvolverem um sistema efetivo de desenvolvimento de jovens atletas em suas modalidades, composto por 2 fatores críticos. Tá? Sistemas de desenvolvimento de talentos, com um suporte coordenado para confederações e clubes. Todo mundo é da área, todo
mundo já dá para saber que a resposta é não para esses dois fatores críticos. Certo? E aí, continuando também a opinião dos dirigentes, né, que responderam ao nosso questionário, mas que eu não vou me ater. Indicador 3, os jovens atletas recebem suporte multidimensional de serviços apropriados às suas idades e nível necessários para desenvolvê-los como jovens atletas até mais alto nível. Essa pergunta, tá, nos inventários, nós não tivemos condição de dar a informação. O que eu vou passar para vocês aqui são os dados que foram coletados junto aos atletas e aos técnicos e dirigentes com relação a esses aspectos, para a gente ver como é na percepção deles, tá? Se eles têm apoio ou não. Então, são dois fatores críticos de sucesso. E aqui, dá para ver assim, do ponto de vista dos atletas, né, quais seriam os benefícios recebidos? Então, nós temos o quê? Treinamentos mais frequentes, treinamentos em grupos separados, né, treinamento particular, treinamento extra de preparação física, calendário de competição e treinamento, melhores instalações para o treinamento, participação em competições internacionais, transporte, uniforme e equipamento esportivo, reembolsos de despesa. Então, sob o ponto de vista daqueles 400 e poucos atletas que responderam de, se não me engano, 29 modalidades, vocês estão lembrados, né? Parece que eles estão contentes na sua percepção em relação aos benefícios que eles têm. Porque a maioria das respostas foi sim, tudo acima de 50%, com exceção de melhores instalações para o treinamento, que eu acho que está 38%, se não me engano, e reembolso de despesas também, que está por volta de 30% de respostas positivas. Sob o ponto de vista dos técnicos, tá? Sob o ponto de vista dos técnicos, então, estão lembrados, foi um número elevado, também de técnicos que responderam, eles já têm uma percepção diferenciada dos atletas. Tá? Nós não chegamos a fazer as comparações estatísticas, mas descritivamente, o que eles têm? Que eles só vêm acima de 50%, né, treinamentos mais frequentes, né, intensivos e recebimento de calendário de competição e treinamento. Então, os demais benefícios, né, que sob o ponto de vista dos atletas parece que eles estão contentes, sob o ponto de vista dos técnicos, não é a mesma coisa. Com relação a treinamento e atenção diferenciada, né, o que foi colocado? Temos lá treinamento mental por um psicólogo profissional do esporte, acompanhamento nutricional, dieta por nutricionistas, serviços de apoio médico, fisioterapia e massagem, acompanhamento, né, prontuário no que diz respeito a lesões, suporte biomecânico, orientação profissional, gerenciamento de carreira, apoio e educação para os exames, período extra para treinamento. A única coisa que eles responderam que positivamente foi quanto a fisioterapia e massagem, por volta de 53%, 54% de respostas positivas. Tá? Sob o ponto de vista dos técnicos, diferentemente, eles não veem nada de maneira otimista. Nem a parte de massagem está abaixo, né, a resposta positiva abaixo de 50%. Já com relação aos dirigentes, né, eles veem a coisa de maneira um pouquinho diferenciada, né, eles são mais otimistas. Então, em relação, sob o ponto de vista, né, de treinamento e atenção extra, regionalmente, esses 4 aspectos aqui, primeiros, né, eles responderam a grande parte, né, a maior parte, como de maneira positiva, os demais não. Em termos nacionais, tá, a única coisa que eles falam
que está como negativo de fato, né, 100% de resposta negativa, foi quanto à orientação profissional e planejamento de carreira. Tá? E as demais também muito otimistas, que todo mundo tem acima de 50%. Então a gente vê que tem uma disparidade aí, né? Se bem que a gente tem que analisar para todos os sentidos, nós vimos que são 29 modalidades diferentes, os atletas, né? São 9 modalidades, né? Então a gente precisa também levar em consideração que não são todos de todas as modalidades, o que explicaria também essas diferenças, certo? Bom, apoio recebido pelo jovem atleta, opinião dos atletas, se o apoio e atenção especial da confederação nessa idade é adequado, muito cedo ou muito tarde. Então, o que a gente vê aqui, né, que a maioria, não, 30%, maioria, 30%. Né, 30%, e muito tarde, que a grande maioria, que acho que é 45%. 39%. Então, consideram como muito tarde que eles começam a receber apoio das entidades administrativas do nível nacional e também regional. Do ponto de vista dos técnicos, né, eles consideram como razoável e insuficiente, sendo a grande maioria como insuficiente. Aqui, eu vou falar seguidamente, que é quanto à parte de apoio com relação à escolaridade. Tá? A instituição à escola, se apoia ou não o jovem atleta em desenvolvimento. Então, o indicador 4 é com relação à educação secundária, 12, 16, 18 anos, e na escola primária, quando necessário, quando no caso das modalidades artísticas. Né? A iniciação é mais precoce. 4 fatores críticos de sucesso. E o indicador 5, com relação ao ensino superior, 4 fatores críticos de sucesso. E aí, o que a gente percebe? Acho que é difícil para ler aqui. Chega muito perto. Hã? Chega muito perto. Mas eu que me enxergo. Data de provas finais flexíveis. Então, o que a gente tem? Quais são os itens? Né? Patrocinador, assistência financeira, professor particular, datas para provas flexíveis, estudos escalonados, presença obrigatória reduzida em aula, flexibilidade de horário de aula. Tá? A única coisa, do ponto de vista dos atletas, né? Peraí. Aqui é fundamental e médio e superior. Foi feita uma pergunta anteriormente aos atletas. Se eles recebem tratamento especial e reconhecimento à sua situação de atleta de alto rendimento, tá? Durante a escola e a faculdade. Então, o que a gente tem aqui? Que a maioria falou que não, 59%, e 49% que sim. Daqueles que responderam positivamente, daí foi perguntado qual ou quais desses apoios eles recebem. Né? Então, a gente percebe aqui que na nossa realidade, a única coisa, assim, mal, né? De maneira mal também, é só com relação a datas, né? De provas flexíveis. Tá? Então a escola não tem variabilidade no sentido de procurar favorecer o atleta em formação e desenvolvimento, ou mesmo aquele que já chegou lá. Conciliação de esporte e estudo. Né? Se os atletas tiverem uma escola especializada que oferece instalações específicas para apoiar o esporte de alto rendimento. Então a gente sabe que na nossa realidade aqui é um número muito pequeno e realmente é bem refletido aqui nessa questão. Ensino superior, né, responderam afirmativamente, uma minoria, e no ensino médio também uma minoria. Tá? Mas tem alguns que tiveram. Conciliação entre esporte e estudo, que é um aspecto importante, né, porque é um reflexo que vai ter no pós-carreira do indivíduo. Né? Então, como que o país, em termos de políticas nacionais, pensa em conciliar a sua formação educacional para que ele tenha uma possibilidade, depois que a carreira esportiva é curta, né, principalmente em modalidades olímpicas, que não é o caso do futebol,
dá para viver com a renda futuramente, o que acontece? Ele tem que se preparar. E se nós não tivermos políticas nos diferentes níveis, no sentido de proporcionar uma boa educação para esses atletas, o que vai acontecer é o que a gente sabe que acontece na faixa do ensino secundário. O pessoal abandona o esporte de alto rendimento para se dedicar a uma formação escolar. Então, aqui vocês veem que as respostas, do ponto de vista dos atletas e dos técnicos, não tem uma maioria. Então, ela está bem repartida em relação ao que foi perguntado. Tá? No teu consenso. Bom, aqui, terminando, então, a análise que a gente mandou lá para o SUIS, com relação ao Pilar 4, e mais algumas coisinhas que eu coloquei depois. Pontos fortes. Nós temos bons resultados internacionais em determinadas modalidades. Futebol, vôlei, judô e natação. Então, é o que eu sempre... A gente está melhorando, estamos caminhando. Mas eu sempre coloco para os alunos, Da maneira que nós somos, a gente consegue resultados. Se a gente realmente fosse organizado de fato, fizesse a coisa pensando lá na frente, um objetivo, planejamento estratégico, o resultado podia ser bem melhor. Tem um Ministério do Esporte, que poderia gerir um sistema de desenvolvimento de talentos esportivos em conjunto com o Ministério da Educação, administrando administrações federal, estadual e municipal, de esportes, confederações, municipal de esportes, confederações, clubes esportivos e escolas. E o que a gente sempre discute também, é com relação ao papel da escola, como foi colocado no pilar 3 aqui pelo Flório, o quão distante, quem é da área sabe, dos anos 80 para cá, o esporte foi expulso da escola, aquelas coisas brasileiras de 8 a 80, para voltar no bom senso da coisa, do ponto de equilíbrio está difícil. Então, antes era só esporte, hoje, educação física, o esporte é proibido. Mas está mudando, vamos ver para onde a gente vai. Existência de diferentes locais com programas de desenvolvimento de talentos esportivos nos estados brasileiros, que já foi comentado anteriormente, ações de determinados clubes, apesar de aquele número enorme que o Flávio colocou aqui, é uma minoria que é voltada exatamente para uma boa iniciação com o processo de formação esportiva. E das ONGs. Então, as ONGs têm tido um papel, precisaria fazer pesquisa em relação a isso, quanto que elas estão contribuindo, tanto para o esporte de caráter social, como formativo e para o esporte de alto rendimento. Com boas experiências para serem trocadas. Então, a gente sabe, um monte de coisa está acontecendo, mas são separadas e a gente não conversa. Não tem comunicação. É o que foi colocado no pilar 2, que a Tatiana colocou, do ponto de vista estrutural, a gente não tem comunicação, e também dos pontos de vista do que acontece localmente, também a gente não conversa. Parece que a gente gosta de esconder o ouro. Boas possibilidades de obtenção de suporte financeiro através de legislação específica. Então, atualmente, a gente sabe o que aconteceu no país nos últimos 10 anos, todas essas codificações que a gente tem tido de legislação, que levam à possibilidade de melhoria da coisa. Então, em caso da Agnello Piva, lei de incentivo, o programa Bolsa Atleta, nível federal, estadual e municipal. E a gente, é aquilo, a gente sabe que as coisas acontecem, nível municipal, estadual e federal. Mas o como acontece, como isso, não tem uma sistematização das coisas. Pontos fracos. Pouco acesso de crianças e jovens à prática esportiva formal. Falta de esporte na escola. Comunidade local e acesso aos clubes privados. Então, é o que eu sempre coloco para os meus alunos. Onde é que as crianças estão? Na escola. Tá certo? O nosso sistema, a nossa célula sempre foi um clube, mas hoje não é mais. A gente tem que repensar o como mexer com tudo isso. Inexistência de um sistema nacional centralizado para gerir as ações para o desenvolvimento de talentos esportivos. Integração
né, da Federação, Estados e Municípios. Somente os clubes locais, em número pequeno, têm a responsabilidade pelo desenvolvimento de talentos esportivos. É a tal a gente fala da autonomia, né? Pinheiro falou na 317 da Constituição, que fala lá do esporte, né? Aquela palavrinha de autonomia. A gente realmente, na minha percepção, utiliza a autonomia ao pé da letra, cada um faz o que quer. As confederações de cada modalidade esportiva deveriam gerir o desenvolvimento de talentos esportivos através de um sistema de treinamento a longo prazo que norteasse as suas modalidades esportivas. Assim, no nosso grupo, a gente é partidário desse ponto de vista, está publicado no nosso livro, né? E procuramos adeptos para essa ideia. Inexistência de comunicação entre o esporte escolar e o esporte nos clubes. Né? Porque a criança, mesmo aquela que tenha potencial, o ponto da continuidade é difícil. Quem trabalha com programa social, no caso a gente tem o pessoal do CPU, que desenvolve a criança e para onde encaminhá-la depois? Morre na praia. Brasil ter extensão continental com muitas diferenças regionais. Obrigada pela atenção.